Olá, amigos e amigas do Facebook, Capitão Wagner aqui para mais um bate-papo com o Capitão Wagner, dessa vez com o nosso pré-candidato a governador, General Teófilo. E antes da gente iniciar as perguntas propriamente ditas, a gente quer que vocês interajam de fato aí com o General, conosco, para que a gente possa questionar perguntas que sejam de fato do seu interesse. Então vamos curtir, vamos compartilhar, para que as pessoas na sua fanpage, no seu perfil pessoal, possam também acompanhar esse bate-papo bem descontraído que a gente vai ter aqui, na verdade, para tirar dúvidas em relação ao que o general, como pré-candidato a governador, pensa para o estado de Ceará. Então a gente espera a interação grande, espera uma audiência grande, desde ontem que a gente está anunciando aí nas redes sociais, e principalmente esperamos que vocês interajam com sugestões, com críticas, com perguntas, porque é assim que as nossas lives se tornam interessantes. General, seja bem-vindo. Boa noite, Wagner. Obrigado aí por atender o nosso convite. Fique extremamente à vontade em relação aos questionamentos que a gente vai fazer. Queria primeiro agradecer pela disponibilidade do senhor em vir conversar aqui com o pessoal que curte a nossa fanpage. E a gente já vai iniciar com algumas perguntas que desde ontem o pessoal encaminhou aqui para a gente, para o nosso gabinete, para lhe passar, para conhecer os seus posicionamentos em relação a elas. Vou fazer aqui a primeira pergunta extremamente importante. A gente está num momento de grande crise no país. Essa crise tem a ver com o desemprego e com os modelos econômicos que foram adotados pelo governo federal, pelos governos estaduais e governos municipais. Então, o primeiro questionamento que o internauta nos mandou foi qual o projeto político do senhor, como pré-candidato a governador, para o desenvolvimento do estado de Ceará. Muito obrigado, Wagner, pela pergunta. Boa noite a todos. Nós já estamos reunidos com uma equipe colocada à minha disposição pelo senador Tasso Gereissati. Estamos trabalhando em 4 eixos fundamentais para fazer um programa de governo com o pé no chão, um programa de governo que procure desinchar o Estado. O Estado hoje está altamente inchado, nós precisamos tornar o Estado mais eficiente. É um Estado hoje que é um gigante na hora de cobrar e muito pequeno na hora de retornar com serviços públicos essenciais à população. Então, essa é uma primeira área na economia. Temos a área de segurança, o eixo de segurança que é fundamental, o eixo da saúde que talvez esteja no mesmo nível da segurança, porque após visitar alguns hospitais estaduais, notamos que há uma falta de cuidado muito grande com os internados, os corredores estão plenos de gente que precisaria até estar na UTI. A educação, nós vemos uma evasão escolar muito grande, principalmente no ensino médio. O ensino profissionalizante, que deveria preparar o pessoal para já ter um emprego e fazer uma parceria com a iniciativa privada para absorver essa mão de obra, não está havendo. Então esse pessoal fica aumentando a classe dos que nem trabalham nem estudam, que é os famosos nem, e tornam-se uma mão de obra para o crime organizado também. Temos um outro tripé que é a parte hídrica no interior, para incentivar a agricultura, a fixação de indústrias e fixar o nosso povo no interior do estado. E principalmente a geração de empregos é outro eixo fundamental do nosso planejamento de governo. General, já aproveitando a audiência, a gente tem alguns questionamentos que foram de ontem, de hoje de manhã, mas a gente já aproveitando a audiência aqui de muitas pessoas que estão interagindo. Abraço aí para o Hélito, César Bandeira, Conceição Moreira, a Silvanil, Cláudio Félix, a Derlânia, que é lá de Cascavel. Eu aproveito aqui um questionamento da Valdenha, que é agente penitenciária, a gente conhece a Valdenha pessoalmente, e ela pergunta, inclusive já estava aqui como pergunta dos internautas de ontem, qual o seu projeto para o sistema penitenciário do estado de Ceará, que tem uma relação muito íntima com a questão das facções, que tem uma relação muito íntima com a violência que tem nas ruas de Fortaleza, da região metropolitana, de todo o estado. Por coincidência, hoje, a gente viu agora nas redes sociais, já saiu na imprensa, uma grande fuga de presos lá no presídio Juazeiro do Norte, e nos preocupa pela maneira como esses presídios estão sendo administrados, onde os bandidos, onde os presos é que estão, na verdade, dando as ordens do funcionamento do sistema penitenciário do estado de Ceará. Então, qual é o seu projeto para o sistema penitenciário aqui no Ceará? Eu agradeço essa pergunta porque ela vem de encontro ao que nós estamos planejando. Tenho ouvido bastante o pessoal da área de segurança, tanto policiais militares como policiais civis, vereadores que trabalham também com o pessoal que interage com a segurança no nosso estado. E nós sabemos que nós temos alguns presídios que estão desativados, principalmente os 2 presídios agrícolas, né, de Santana do Cariri e o nosso Amanari, que seria uma oportunidade de reativar esses presídios, para que preso parado, para mim, preso ocioso é preso que está se aperfeiçoando no crime. Então nós precisamos colocar esse preso para trabalhar, tirar da ociosidade ou estudar,
Nós sabemos que tem uma legislação específica para isso, mas nós entendemos que é preciso criar novos presídios, como é o caso do Olavo Oliveira também. Precisamos trabalhar com isso aí, e talvez até um de segurança máxima, colocando também algumas vantagens para o município que se propôs a ser sede desse presídio de segurança máxima. Também intensificar o preparo dos agentes penitenciários, dando mais condições de trabalho, vendo um reajuste salarial, porque é essencial que nós colocamos disciplina nos presídios. Nós tivemos recentemente no Rio Grande do Norte e vimos com uma simples medida disciplinar de retirar as tomadas dos presídios já acarretou que quase que é desnecessário ter um bloqueador de celular. E será uma primeira medida nossa colocar os bloqueadores de celular, que hoje não estão funcionando, não se sabe porquê, já que tem a ordem judicial para fazer isso, e o nosso governo até hoje não tomou uma providência. Então, o crime organizado se controla de dentro dos presídios, e isso é um absurdo. Nós temos que acabar com isso. Então, esse é um planejamento, é um programa de governo específico para a área dos presídios. General, obrigado pela resposta. Eu vou passar para outro questionamento enquanto o pessoal está interagindo aqui, para um outro questionamento que foi feito no dia de ontem. E muito boa pergunta, inclusive. O que o motiva, né, general, a ser governador de um estado tão pobre, com tantos problemas como é o estado do Ceará? Essa é uma pergunta excelente, Wagner, porque já tenho sido questionado, 45 anos servindo ao Exército Brasileiro, atingi o posto máximo de general de 4 estrelas, passei por tantos problemas, enfrentei tantos problemas, e agora na hora da aposentadoria a gente vai enfrentar mais um desafio, e o estado do Ceará hoje sabemos que está numa situação caótica, mas primeiro por quem me convidou. O senador Tasso Gereissati é uma pessoa que eu tenho plena confiança, já trabalhei aqui com ele em outras ocasiões, tanto ele como com dona Renata em trabalhos sociais, quando comandei uma unidade aqui, e também fui tenente-capitão em Fortaleza, na distribuição de água pelo interior. Então, toda essa confiança que eu tenho no senador, a oportunidade que ele dá de fazer alguma coisa pelo meu estado, trabalhar agora já aos 63 anos de idade, esse desafio eu vou encarar com muita responsabilidade, porque vai ser, eu acho que, uma revolução no que está acontecendo hoje. Será uma novidade, uma pessoa que nunca foi político e agora, no momento, empresta o seu serviço a melhorar as condições de vida do nosso estado. Obrigado, general. Abraço grande aqui para o Raimundo Antunes, para Ana Paula, o pessoal de Pacajus está acompanhando aí, Heloísa Marinho, a Gleida Soares, lá de Pacajus, Márcia Souza, Daniela, Luzineide, Dionísio também. E vamos para mais um questionamento. Na minha visão, eu acho que é o questionamento de toda a população cearense. Eu acho que todo gestor ele tem que ter prioridades. E logicamente que tem prioridades a curto, médio e longo prazo. E um questionamento chegou muito bom aqui para a gente. Quais seriam as áreas mais sensíveis, na sua visão, a merecer um olhar urgente por parte do chefe do executivo? Então, o que seria prioridade na sua gestão já de cara? Sem sombra de dúvida, a segurança, né? A segurança nossa hoje está um caos. A cada momento, a cada minuto é um assassinato, é uma pessoa que é assaltada, é a insegurança que nós vivemos. Então, a segurança, o meu planejamento está baseado em 3 pilares, muito pé no chão também. É o investimento em inteligência, que não houve por parte desse governo, é zero, ou em tecnologia e numa fiscalização maior, tanto da fronteira com o Oceano Atlântico, como das nossas divisas com os estados. São esses 3 pilares, porque eu estou vindo da área da Amazônia e sei da ligação que tem das facções criminosas da Amazônia direto com o nosso estado. Nosso estado virou o celeiro do crime organizado, por termos praias paradisíacas, então todo mundo gosta de vir para cá, e por termos também a incompetência de um governo, a incoerência do discurso e dos investimentos em quantidade e não em qualidade, né? E isso tudo vai acarretar que se tornou esse narco-estado do Ceará hoje. Então nós temos que acabar com isso com muita autoridade, com muita moral, e nesses 3 pilares: inteligência, fiscalização e tecnologia. A Heloísa Marinho tem um questionamento muito semelhante aqui do Adriano Vidal. Vou aproveitar para fazer um questionamento só envolvendo as 2 perguntas. O Adriano fala sobre a questão da saúde, que envolve a Polícia Militar, ou seja, os profissionais da Polícia Militar, general, que muitas vezes são alvejados em combate contra o crime organizado e são atendidos no hospital ao lado da maca onde se encontra o seu algoz. O bandido atirou no policial militar, saiu ferido, o policial também, e são atendidos em hospitais públicos nas mesmas condições que o bandido que lhe alvejou. Então, queria que o senhor tratasse alguma coisa em relação a essa questão da saúde da Polícia Militar. Eu já passo para o senhor, não sei se o senhor tem conhecimento,
que nós tínhamos um hospital que era da Polícia Militar, que tinha oficiais da Polícia Militar, que tinham integrantes da própria instituição que prestavam esse serviço de saúde para a corporação. E hoje esse hospital passou para o SUS e não atende mais os policiais com exclusividade. Então, se há algum projeto, tanto para os demais servidores públicos, como também para o próprio policial militar em relação à questão da saúde. Eu, por acaso, morei na minha avó ali na Domingos Olímpio com a Imperador, bem próximo ao Hospital Militar. Então, minha infância foi ali próximo ao Hospital Militar da Polícia. Nos moldes que o Exército Brasileiro tem, eu gostaria de ter um hospital para os servidores públicos com ênfase na Polícia Militar. Reativar a nossa Academia Edgar Facó e fazer um projeto de habitação também para os servidores públicos. Tipo Minha Casa Minha Vida, para que o policial militar não vá morar num local próximo do bandido. Porque muitas vezes é o que acontece. Nós temos esse problema no Exército também. Muitas vezes o soldado que vai combater o tráfico mora ali, no mesmo canto, na mesma comunidade que está o bandido. Então é necessário que nós tenhamos um local para os... tipo vila militares, tipo uma coisa assim, com saúde, com atenção odontológica, para que o policial militar tenha tranquilidade e motivação para executar o seu trabalho. General, até para ficar claro para quem está assistindo, para que não haja interpretação equivocada, eu escutei o senhor dizer que esse projeto de habitação seria para os servidores. Logicamente que o policial militar, o bombeiro militar, o servidor da segurança está inserido nesse projeto. Então eu queria que o senhor deixasse claro aqui se é um projeto exclusivo para o profissional de segurança ou se é para todos os servidores. A ideia são para todos os servidores públicos, Wagner. Lógico que, como você bem colocou, o policial militar, o bombeiro está incluído dentro desse servidor público estadual. É bom esclarecer. Deixa eu aproveitar aqui também o policial civil que entra em contato conosco, uma pergunta polêmica, essa pergunta tem sido feita constantemente. O que o general acha da situação da Polícia Civil? O delegado ganhando 5 vezes mais que inspetores e escrivães, mesmo sendo de nível superior. Hoje o inspetor e escrivão, para ingressar na Polícia Civil, precisa ter um nível superior e está ganhando 5 vezes menos em relação ao delegado. E além disso, ele faz uma comparação aqui com o agente penitenciário, sem desmerecer o agente penitenciário, mas explicando que o inspetor e escrivão está ganhando menos que o agente penitenciário, está ganhando a metade do que ganha um agente no Piauí, um agente da Polícia Civil. Então ele faz essas comparações não só com o delegado, mas também com outros profissionais de segurança. E a gente tem que lembrar que a Polícia Civil aqui do estado do Ceará, há cerca de 35 anos, general, tinha 4.500 integrantes. Hoje, com a quantidade de pessoas, a população quase que dobrou, a criminalidade triplicou, e o efetivo da Polícia Civil hoje é menor do que o efetivo há 35 anos atrás. Hoje a gente tem cerca de 3.500, 3.600 policiais civis. Então, além da questão do pequeno efetivo, tem a questão salarial, que é a pergunta aqui. Eu já assumi um compromisso no dia da indicação como pré-candidato pelo senador Tasso, com o sindicato da Polícia Civil, de estudar com profundidade o problema da nossa Polícia Civil, que o Wagner já adiantou uma parte, que é esse efetivo. Mas não é só o efetivo, o problema salarial também que o Wagner colocou, e eu tenho bastante conhecimento, porque tenho uma sobrinha que é da Polícia Civil e por acaso ela é inspetora, não é delegada. Então ela sofre com isso aí. E ela todo dia conversa comigo, então nós estamos nos aprofundando nesse problema. A ideia é fazer logo que possível um concurso para o efetivo da Polícia Civil ficar um efetivo em que a gente possa ter soluções das investigações, que hoje somente 8% de todos os crimes cometidos chegam a ser uma solução. Esse é dado que o próximo pessoal da Polícia Civil tem comentado comigo. Tenho me assessorado de delegados, de advogados que militam com a Polícia Civil, né? Não vou citar nomes aqui, poderia estar esquecendo algum, para me debruçar sobre esse problema que é essencial. Ver o problema dos presos que ficam nas delegacias, acarretando mais uma missão para os nossos policiais civis. Vamos estudar aquele centro de triagem, né? Um centro de detenção, né? Um centro de prisão em flagrante. Isso tudo nós vamos estudar para que possamos, tão logo assumir o governo, ter uma solução para a nossa Polícia Civil. General, tem um questionamento aqui do Júlio Antes, que eu queria até fazer um preâmbulo. A gente tem escutado muito as autoridades do estado de Ceará colocar responsabilidade pelo aumento da circulação das armas aqui no estado no governo federal, alegando que não há uma proteção das nossas fronteiras e por conta disso essas armas estão chegando com facilidade aqui no estado de Ceará. Mas a gente já viu outros estudos que comprovam que a grande maioria das armas que são apreendidas aqui no estado de Ceará são de fabricação nacional e, portanto, elas não vieram de fora para entrar aqui no estado. Então, a pergunta do Júlio Antes é a seguinte: o que o general pode trazer de bom da sua experiência nas fronteiras do país para fortalecer a segurança nas divisas do nosso Ceará?
Essa é uma pergunta bastante interessante, Wagner, porque além de ter trabalhado na fronteira, a minha última função no Exército foi comandante do logístico. E sobre o meu comando nós tínhamos a diretoria de fiscalização de produtos controlados, que é exatamente essa que mexe com explosivos, armamento e munição. Mas quando eu vejo uma declaração do atual governo dizendo que o Brasil não fabrica arma, mostra um desconhecimento total. Ele não saber que nós temos uma Taurus aqui, uma Ibel, que fabricam armas, inclusive armas de péssima qualidade, que a nossa polícia militar já está sofrendo com isso, como foi o caso da pistola PT 24/7, que todo mundo sabia que por um erro na trava, disparava acidentalmente com a simples queda do coldre. Então nós temos que trabalhar nisso aí e sabermos que já existe todo o contrabando da arma, como é que chega aqui, é só questão de fiscalização. Nós temos campos de pouso, eu na Amazônia já sabia disso, onde pousam pequenos aviões, os papatangos, teco-teco, que vêm com esse armamento do sul do país, vem das facções criminosas e que chega aqui. É só ter coragem e peito de fazer a abordagem com o que está faltando, inteligência. General, aproveitando também para 3, 4 pessoas fazendo a mesma pergunta, fazer também um preâmbulo. A Justiça do Estado de Ceará determinou que o governador do estado pudesse instalar bloqueadores de sinal de celular nos presídios para tentar de alguma forma inibir a ação dos criminosos que de dentro dos presídios comandam o tráfico de drogas, comandam as execuções, comandam os assaltos a banco, a carro forte e etc. Além dos crimes virtuais. E até agora o governador ainda não acatou essa determinação judicial e, na minha visão, enquanto profissional de segurança, determinação judicial não se discute, se cumpre e depois pode até recorrer, pode fazer alguma coisa, mas ela deve ser cumprida. E muitos aqui estão perguntando qual é a sua opinião em relação à instalação dos bloqueadores de sinal de celular nos presídios. Mas, sem sombra de dúvida, já deveria ter instalado há muito tempo. É um absurdo que, como muito bem colocado, decisão judicial não se discute, se cumpre. Até no Exército é assim. A gente cumpre o que o juiz fala e depois vai argumentar, mas na hora tem que cumprir. Não tenham dúvida que, se eleito for, no outro dia nós vamos estar com os bloqueadores celulares. Se já tiver licitação feita, a gente coloca lá. Se for só por autoridade e por coragem, não tenham dúvida disso aí. General, tem muita gente, até acho que o momento é mais do que oportuno, né? A gente teve recentemente uma mobilização dos caminhoneiros em todo o país, aqui no Ceará não foi diferente, e todas as pessoas hoje querem discutir a carga tributária do nosso país. E quando fala em carga tributária, o pessoal lembra do governo federal e esquece que os governos estaduais e municipais também têm uma parcela de culpa muito grande nessa alta tributação. Recentemente aqui na Assembleia, para ser mais exato, nos 3 últimos anos, chegaram várias matérias criando taxas, aumentando tributos. O ICMS da gasolina, como o senhor sabe muito bem, é o mais caro do Nordeste, 29% de ICMS sobre a gasolina, ou seja, de cada litro de gasolina que se coloca no seu carro, cerca de R$ 1,50 vai só para o cofre do governo do estado em relação a apenas o tributo, que é o ICMS. Sem falar que o governador ainda mandou uma mensagem para cá, e o governo do PT fala muito que é contra a reforma previdenciária, mas o governador do estado mandou uma reforma previdenciária para cá, aumentando em 3 pontos percentuais a contribuição do servidor do estado de Ceará, ou seja, o servidor contribuía com 11% do seu salário, eu sou servidor e sei disso, hoje ele contribui com 14% do seu salário para a Previdência. Mesmo diante de tanto aumento de tributos, criação de taxas, reforma previdenciária, ainda temos no estado de Ceará péssima qualidade na prestação dos serviços públicos. Sem falar da questão da saúde, da segurança, da educação, a gente sabe que o serviço público não tem a qualidade devida. Qual é a sua visão em relação a essa questão tributária? Por que nós temos tantos impostos e por que o serviço público não tem uma qualidade compatível com essa tributação? Wagner, você colocou muito bem, o endividamento do Estado é muito grande. Apesar de ele alardear que nós temos um Estado com equilíbrio fiscal, isso não é a verdade. Nós temos trabalhado aí com uma equipe muito boa, técnica, que tem dito que o endividamento está muito grande. E nós esquecemos, Wagner, me corrija se eu estiver errado, do Fundo de Defesa, que é descontado de todos os servidores públicos, e nós não sabemos para onde é que está indo esse dinheiro. Como também o FECOP, que é aquele fundo para a extrema pobreza, que está sendo entrado na conta do governo de uma forma que não está atingindo o público-alvo, que é quem está vivendo na linha de miséria, mais abaixo da extrema pobreza. Então, por isso, o governo não está conseguindo reduzir em nada, porque ele está endividado. Então, a nossa ideia, que eu já falei no início, é fazer um Estado eficiente e eficaz, reduzindo o tamanho do Estado. Vamos estudar a CAGES, será o caso de manter essa CAGES? Podemos privatizar a CAGES? Secretarias que têm 400, 500
elementos terceirizados. É o caso de ter tanta gente terceirizado, já que o terceirizado recebe muito mais que o funcionário público. Então vamos trabalhar nisso aí para enxugar e tornar esse Estado eficiente e poder reduzir a tributação. General, o Edson Santos, que é corretor imobiliário, está perguntando aqui quais seriam os seus projetos. Acho que eu tenho que ser sucinto, não dá para falar de tudo, mas quais seriam os seus projetos para a educação aqui do Estado de Ceará? A educação é uma área que eu digo que é essencial. A reboque da educação, como consequência da educação, nós vamos ter um povo com saúde, um povo com segurança. Tudo isso depende da educação. Então, investir em escolas profissionalizantes. Eu fui diretor de ensino técnico militar, ou seja, o nível médio do ensino, por 3 anos e meio, além de ter sido instrutor das escolas durante 11 anos. Então, eu tenho uma certa experiência nesse trabalho. Nós, porque temos uma grande concorrência para a escola de sargento das armas? Porque o emprego já está garantido. Então, nós temos que fazer convênios com a iniciativa privada para que aquele técnico de nível médio já saia da escola, do liceu, empregado. Isso é fácil de fazer. Isso acontece em outros países e acontece em outros estados. Então, incentivar o ensino médio dessa forma, que não haja essa evasão escolar. E também estabelecer um padrão de escola. Nós não podemos ter escola em que a fossa esteja aberta e crianças são sugadas pela fossa e venham a falecer. Isso é um absurdo. Ou outras escolas no interior do estado que estão se cotizando para pagar o professor. Isso é um absurdo também. Escolas sujas, escolas sem condições de aprendizado. Então vamos investir em padrão mínimo das escolas, no ensino médio profissionalizante e no ensino em tempo integral. Muito bom, general. Tem alguns outros questionamentos aqui, esse eu faço questão de fazer, porque é uma pauta que a gente bate constantemente aqui na Assembleia. O questionamento é de ontem, né? O internauta pergunta se os problemas são tão antigos e o governo se vangloria que o Estado está equilibrado financeiramente. Então, ele pergunta se nós estamos diante de um governo que não tem gestão, se há um problema de gestão diante da maneira como o governo diz que está arrecadando, que tem condição, que está numa situação fiscal super confortável, e os problemas continuam os mesmos. O que está havendo que a gente não tem a qualidade na prestação do serviço público? Exatamente o que você colocou. A gestão é que está faltando. É gestão na saúde. Nós vemos, por exemplo, na saúde, faz-se compra centralizada para reduzir os preços. Eu comprei todo o material do Exército durante esses últimos 3 anos. Então você não pode comprar centralizado se não tiver uma logística de distribuição desse material. Então quando você compra centralizado, mas falta um medicamento no hospital, é porque a logística está sendo errada. Então está faltando a gestão desse material nessa distribuição. Essa é uma das especialidades. Junto com a compliance, com transparência, com análise de risco, estudo de viabilidade técnica, evitar construir obras faraônicas que não levam a nada. Esses recursos podem ser carreados para que o Estado devolva esses altos tributos que ele cobra em benefício para a sociedade. O general até já antecipou o questionamento a seguir, né? O internauta fala que a respeito do desperdício aqui no Estado de Ceará, principalmente das obras inacabadas. Foram milhões e milhões de reais jogados em obras que infelizmente não foram concluídas ou não chegaram ao objetivo, que era prestar um serviço para a população. A gente pode citar aqui o aquário, foram gastos mais de 120 milhões de reais com a obra do aquário, ainda na gestão do ex-governador Cid Gomes. O atual governador disse que não ia depositar R$1 mais na obra do aquário, mas está lá todo mês mandando dinheirinho para manter a obra do aquário. O VLT, os tatuzões que estão enferrujando, acho que o senhor sabe da história dos tatuzões. O Centro de Formação Olímpica, que é subutilizado, eu estive lá em Medellín e vi um Centro de Formação Olímpica super mega utilizado, o nosso é subutilizado. E o questionamento é justamente esse: por que de tanto desperdício, que tem a ver com a questão da gestão que o senhor acabou de citar, mas eu queria que o senhor se posicionasse. Inclusive a gente viu uma matéria hoje na imprensa local aqui que falava de obras que eram para a Copa de 2014 e agora em 2018, na Copa seguinte, ainda não foram concluídas. O que o senhor acha dessa questão dessas obras? Como as obras já estão aí, não é o caso de não investir mais nas obras. Mas, por exemplo, o CFO que foi colocado, nós vamos colocar mantendo a formação olímpica, mas dividindo aquele espaço com o Centro de Inovação e Tecnologia, para que se torne ali uma incubadora, para a gente ter startups, incentivar os jovens empresários, essa criatividade, essa inteligência que tem no Ceará, trazer o Instituto Militar de Engenharia aqui para o Ceará, já que nós temos a maior aprovação do Brasil. Então, fixar essas inteligências aqui para evitar que eles vão para o sul e sudeste e não voltam mais para o Ceará. Então, fixar esse pessoal e as empresas vão vir para cá atrás dessas inteligências que nós vamos colocar aqui. No aquário, que você muito bem colocou aí, Wagner,
Nós temos um projeto de fazer um distrito cultural que comece na Praça José de Alencar, vai revitalizando aquele centro todo, colocando os camelôs e os ambulantes em locais para eles, que eles querem camelódromos, organizado. Vamos revitalizar o centro todo, chegando ali no Mercado Central, no Centro Cultural Dragão do Mar. E o aquário podia ser uma grande escola de música, porque a música é cultura, a música desenvolve todas as habilidades do ser humano. Então é uma opção. O próprio centro de convenções também vamos privatizar, vamos ver se a iniciativa privada tem vontade de explorar aquilo, para que o Estado não fique... Não, o investimento já foi feito, mas o custeio também é muito grande. Então manter essas obras custa muito caro. O próprio VLT, que nós estamos vendo que está tendo uma obra agora, toque de caixa, com muita rapidez para inaugurar às pressas, mas que foi construído onde não tem o afluxo da população, porque é do lado da Via Expressa. Se a Via Expressa já foi feito ali, porque é uma via que não tem muita gente. O que tinha já foi desapropriado. Então, a gente está vendo que são obras políticas que não vão levar a coisa nenhuma. Boa, general. Tem alguns questionamentos bem objetivos aqui. O Epson Eric Carlos Duarte pergunta quais seriam as propostas de emprego para a juventude. O senhor sabe melhor do que eu que nos últimos 10 anos, 20 mil jovens foram assassinados no estado do Ceará, de 2006 a 2016, para ser mais exato. E a cada dia aumenta mais a violência que envolve a juventude, tanto como vítima, como também como envolvidos na questão do crime. Então, quais seriam as propostas de emprego para a juventude na sua gestão? Nós já fizemos reunião, inclusive um pré-candidato a deputado estadual, o Fernando Antônio, que foi presidente da Associação de Jovens Empresários, né? Esteve trabalhando com a gente, já fizemos uma reunião num local muito bom, reunimos 40 jovens empresários, que o Estado tem que incentivar essas pessoas. E a partir do momento que essas pessoas comecem a ter fôlego, ter perna para andar sozinho, o Estado tem que se retirar para não ficar inchado. Ele apoia no início os jovens empresários, com as startups, incentivando as incubadoras para que o empresário coloque a sua empresa, possa ter ajuda do Estado até que ele possa se estabelecer. Então o público jovem é muito importante. Nós estamos investindo muito nos jovens, porque é o futuro do país. A gente vê muita gente com gás, com disposição, com muita criatividade. O jovem é fundamental no nosso governo. General, essa pergunta acho que tem uma relação muito íntima também com a questão social e com a segurança pública por consequência. O caso Eduardo, acho até que é o caso Eduardo que teve aqui no meu gabinete agora à tarde, perguntar ao senhor quais seriam os projetos para os dependentes químicos. Haja vista que, logicamente, o dependente químico, eu escutei hoje de uma amiga da Camila, que trabalha a recuperação de dependentes químicos, é uma das ferramentas que faz com que a droga seja esse grande impulsionador do crime organizado. A partir do momento que o dependente compra a droga, ele está fornecendo os recursos necessários para a compra de armas, para assaltos, para uma série de crimes que o senhor sabe melhor do que eu. Então, quais seriam os projetos que o senhor teria para os dependentes químicos? Essa pergunta é fundamental. Eu trabalhei muito no Norte. O Norte lá nós temos um problema muito também com o alcoolismo. A falta de opções de trabalho, então as pessoas ficam na mesmice, ali no meio daquela selva, então tem o alcoolismo e a dependência das drogas. Visitei muitas fazendas da Esperança, da Igreja Católica, que eu acho que é um projeto de sucesso, em que procura ocupar o dependente durante 6 meses, e à medida que ele vai progredindo, ele vai recebendo missões mais fortes. A Igreja Evangélica também tem projetos sensacionais nesse sentido, com evangelização, tirando as pessoas da droga, arrumando ocupações, mas o principal que a gente tem que colocar é a falta de emprego. Então nós temos que gerar emprego para esse pessoal, gerar estudo para que eles não saiam da escola e passem a ser essa massa de manobra do crime organizado. Agora, os que já estão no vício, esse trabalho é um trabalho hercúleo, que precisa muito do apoio das famílias, mas que a gente tem condições de recuperar muita gente. Nós fizemos esse trabalho no Exército, quando os soldados chegavam lá que eram plotados como viciados, a gente montou uma casa chamada Guerreiros da Esperança, em que era profissionalizante, evangelização e ocupação diária para que ele não pensasse nem em poder usar a droga. Eu acho que o processo é por aí. General, tem muita gente do interior aqui, a Regiane Holanda, o próprio Hernandes Carneiro, falando a respeito da agricultura. E a gente tem visto aqui uma reclamação muito grande das instituições que trabalham essa questão técnica, né, de consultoria, principalmente na agricultura familiar, reclamarem que durante a campanha passada foi prometido que elas seriam fortalecidas, né, com recursos, justamente para direcionar a essa questão técnica, para melhorar o plantio, para melhorar a colheita, para dar um melhor resultado na produção, especialmente da agricultura familiar. E aqui o Hernandes questiona, e mais uma gama de internautas estão perguntando quais seriam os projetos que o senhor tem para os agricultores.
Já tive visitando o Vale do Jaguaribe, tivemos em Xaramubim, Russas e vários outros municípios dessa área que vivem muito da parte da agricultura. Tivemos conversando com a Federação das Agriculturas, com a Ematerce, que tem os técnicos que podem ir lá e ajudar os nossos pequenos agricultores, principalmente com investimento. Tem vários projetos, mas o principal agora é a gente ver a parte hídrica no interior do estado. Até hoje essa transposição do São Francisco não terminada. Então essa transposição, se for entregue a uma engenharia do Exército Brasileiro, ela rapidamente ela vai estar pronta. Mas nós temos que já pensar no futuro em reforçar a bacia do São Francisco com a bacia do Tocantins ou a própria bacia do Parnaíba, vindo pelo litoral, que é um projeto de pesquisadores da UFC, viável, pé no chão, com poucos recursos. Fortaleceria também a nossa capital. Pensar em dessalinização para que aquela água do Castanhão, do Banabuiú, do Oroz, permaneça ali para a agricultura. E a água para consumo a gente tire de outra fonte. Não precisa tirar aquela água ali, que é para a agricultura, para a irrigação, que nós temos vários projetos, o projeto Pingo d'Água, o projeto São José, que ainda é do senador Tasso Gereissati, que foi um processo de sucesso, a própria comunidade geria os recursos, o Estado ajudava. Então, nós temos açudes inteligentes, são açudes com a boca mais estreita e mais profundos para evitar a evaporação. Então, tem uma gama de atitudes para melhorar a nossa agricultura e de projetos nesse sentido. Estamos ouvindo muito o deputado estadual Carlos Matos, que já trabalhou com isso e foi um grande secretário. Então, nós estamos apoiados em gente que entende, né, e Pérez Macedo e tantos outros, Pedro Cisnando, que já tem essa experiência e que nos estão transmitindo um modelo para que a gente possa fixar o elemento no interior e ele não venha aumentar essa população marginal que tem em Fortaleza, que fica na periferia e não consegue emprego. O Anderson Façanha está participando muito aqui. Obrigado, viu, Anderson? Muitos questionamentos em relação à cultura, em relação ao turismo, em relação à geração de emprego. Já a gente vai passar aqui para o general. Recentemente, em uma conversa com o general, a gente tratava da parceria que o governo do estado poderia ter com os municípios para qualificar as suas guardas municipais, para que essas guardas municipais pudessem ser mais um braço forte, né, para trabalhar em conjunto com as forças de segurança do estado. E tem um questionamento aqui do Raí Pitombeira, que é a guarda municipal aqui em Fortaleza, de se existe na sua cabeça algum projeto de parceria, eu já estou adiantando aqui porque eu escutei do general, em relação ao governo do estado com as prefeituras poderem qualificar melhor esses guardas municipais para que eles possam atuar de forma mais técnica e correta na segurança. Eu agradeço porque foi uma conversa de hoje de manhã com o prefeito de Campos Sales sobre a guarda municipal. Então, municípios acima de 20 mil podem colocar habitantes uma guarda municipal. Essa guarda municipal pode estar armada, pode ser adestrada. E é lógico que tem que estar adestrada. A gente tem que ter um olhar, porque tudo é segurança pública. Então tem que ter a parceria da Guarda Municipal com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com todos que trabalham na segurança pública. É essencial a Guarda Municipal hoje para a gente, tem que ser prestigiada, temos que adestrar melhor, tem que ter um tempo de formação melhor, tem que ver como é que estão os salários, porque hoje todos têm que estar juntos nesse mutirão contra o crime organizado. General, também quem está mandando um abraço ao senhor, nosso pré-candidato ao Senado, nosso amigo Luiz Eduardo Girão, que está acompanhando nossa live também, tem muito apreço pelo senhor, tem feito um trabalho aí nas redes sociais e pessoalmente também defendendo a sua candidatura. Eu queria que o senhor desse um abraço também para o Luiz Eduardo Girão, que está mandando aí um alô para o senhor. Eu gostaria de mandar um grande abraço para o Luiz Eduardo Girão. Eu digo que foi uma grande aquisição para a nossa equipe. É como se a gente tivesse contratado agora o Neymar, né? A gente estava com um time assim meio capenga, agora veio o Neymar para acrescentar pelo seu conhecimento, pela sua popularidade, pelo trabalho que ele fez no Fortaleza, que apesar de não ser o meu time do coração, mas é um time que eu adoro também, quando treinei como juvenil no Fortaleza. Todo esse trabalho com o Luiz Eduardo Girão, além de ser um homem de bem, um elemento voltado para as boas ações, tenho certeza que foi a maior aquisição nessa véspera de Copa do Mundo para o PSDB-PRO, essa coligação. General, o Luiz Eduardo é tão bom, tem um coração tão maravilhoso que fez eu, torcedor do Ceará, ir para a final, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, torcer pelo Fortaleza, né, que já tinha um acesso garantido, mas queria mandar um abraço também para o Luiz Eduardo Girão, pessoa que a gente tem um carinho muito especial e, logicamente, sem querer registrar qualquer coisa relacionada ao sucesso que ele teve em Fortaleza, mas como pessoa, como profissional, como homem de Deus que ele é, defensor dos princípios cristãos, tenho certeza que será um grande candidato para essa disputa do Senado. Deixa eu perguntar, porque é muita coisa aqui, se a gente conversar demais não vai dar tempo. A Virgínia faz uma pergunta super interessante, talvez as pessoas não estão muito preocupadas em ter a resposta, mas eu faço questionamento. O endividamento do Estado do Ceará hoje é um legado
negativo que está sendo deixado pela gestão? Com certeza, Virgínia. Nós estamos fazendo um cálculo que esse legado já deve estar em mais ou menos 700 milhões de reais. Tá? Nós estamos acompanhando esses investimentos em grandes quantidades, essas obras faraônicas que foram feitas, tudo foi feito com empréstimo, nada foi feito com caixa. Então eu nunca vi um pai de família que gasta mais do que ganha, do que recebe. E é isso que está acontecendo no nosso estado. Então nós já estamos trabalhando nesse sentido de que, assumindo o governo, temos que fazer um ajuste, mas nunca aumentando impostos, e sim reduzindo esse estado que está um paquiderme. General, tem outro questionamento aqui da Ávila Salles. Há algum tempo ela já mandou aqui umas 10 vezes o questionamento. É porque é muita gente, viu, Ávila? Mas vou fazer o seu questionamento. Vou até melhorar. Ela pergunta em relação à questão dos projetos para os vigilantes. Na verdade, o que ocorreu na última gestão é que muitos vigilantes que são necessários para o funcionamento dos equipamentos públicos, dos prédios públicos especialmente, foram demitidos. E por conta disso aumentou a violência nas escolas. Nós tivemos aqui quadrilhas invadindo prédio público, hospital, inclusive para matar desafetos que estavam sendo atendidos nesses hospitais. Ela pergunta se o senhor tem algum projeto em relação a essa questão do vigilante, que é relacionada à questão da segurança patrimonial dos prédios públicos. Também uma pergunta super interessante e bem oportuna, porque sexta-feira agora eu tive reunido com alguns vereadores, junto com o senador Tasso Gereissati, e um dos vereadores, eu não lembro o nome, mas é Daniel Borges. Daniel Borges. Presidente do Sindicato dos Vigilantes. Presidente do Sindicato dos Vigilantes, tocou exatamente nesse assunto, junto comigo e com o senador, que tinham vigilantes contratados até nas escolas municipais e estaduais, em tempo integral, de manhã e à noite. E por uma represália contra o vereador, esses vigilantes só estão trabalhando ou à noite ou durante o dia, e muitos deles foram até cortados. E isso aumenta o risco nas escolas. Então nós temos que ter vigilantes nas escolas, temos que ter essa parceria, temos que ter o adestramento, trabalhar com porte de arma e com treinamento das companhias que fazem a gestão dos vigilantes. É fundamental e é uma excelente proposta. General, até aproveitar que a gente já está chegando já para a metade final da nossa live, né? A gente quer fazer uma live de 45, 50 minutos para não ficar cansativo. Eu queria fazer também um registro da necessidade que a gente tem hoje de conscientizar as pessoas que estão nos assistindo para a nova forma de fazer política. Essa nova forma de fazer política é aquela em que o eleitor tem que fazer a parte dele também. Não adianta cobrar políticos honestos se o eleitor, para votar, está cobrando R$100, está cobrando um saco de cimento ou coisa parecida. Então, ou a gente muda essa história de fato nesse ano de 2018, onde a gente está vendo deputados federais presos, senadores presos, ex-presidente da Câmara dos Deputados caçado e preso, ex-presidente da República preso, ou a gente tem a consciência que esse é um momento para a gente mudar a forma de fazer política no nosso estado e no nosso país, ou então a gente tem que dar adeus e de fato aceitar que a população não quer mudar. E eu que sou pré-candidato a deputado federal, o senhor que é pré-candidato a governador, temos um papel extremamente importante de chamar a sociedade para esse debate, de chamar a sociedade para tentar convencer a quem está do seu lado, na família, a quem está do seu lado no trabalho, para que faça essa política diferente. Afinal de contas, é a chance, a oportunidade que a gente tem para que nós possamos eleger um presidente que tenha compromisso de fato com o povo, governador que tenha compromisso de fato com o povo, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. O que o senhor pensa, o senhor que está entrando agora na política, nunca foi candidato a nada, em relação a essa oportunidade que a população brasileira, especialmente a população cearense, tem de votar em pessoas que não estão vinculadas às velhas práticas e aos velhos vícios. Wagner, essa sua colocação é excelente, porque tem sido um questionamento constante nas minhas entrevistas, esse problema do Davi contra Golias, né? Como é que dois partidos, o PROS e o PSDB, sozinhos vão bater essa coligação de 24 partidos que está aí inaugurando obras à torta e à direita, sem o mínimo de escrúpulos, porque não são prioridades, acredito, sou a favor do esporte, mas as 180 areninhas, vamos pensar que está demais, né? A gente tem uma saúde precária, uma segurança, então nós não podemos ter esse descaso com os recursos públicos. Então, dentro dessa ideia, eu acredito muito no povo que você colocou, que quer mudança, quer renovação. Então, nós somos novos na política e os que estão comigo são pessoas de condição ilibada. No dia da nossa fechar a coligação e da minha indicação como pré-candidato, gostei que o capitão Wagner falou, nós não viemos aqui pedir nada, não viemos em troca de nada. Viemos pensar em fazer um governo forte para que a gente mude essa mesmice, essas oligarquias que dominam o nosso estado há bastante tempo. Isso me deixou bastante satisfeito de fazer um governo, se o povo assim o desejar, baseado na meritocracia, com gestão focada em resultados,
E o povo cearense já está dando a resposta. A eleição agora recente dos 4 municípios, então venceu a oposição. E a nível nacional, tivemos em Tocantins, a grande favorita ficou em 4º lugar e a oposição também venceu. Isso é a resposta do povo do Brasil e tenho certeza que no Ceará essa resposta vai ser dada em grande estilo por parte desse povo sofrido e que agora quer uma renovação. General, a gente falou um pouquinho dos policiais civis e do fosso salarial que existe entre inspetores, escrivães e delegados, e existe aqui no estado de Ceará um falso discurso de que os policiais militares e bombeiros militares ganham um excelente salário. O governador disse que pagou a média salarial do Nordeste desses policiais. Um grupo de policiais, uma associação da APS, visitaram os 9 estados do Nordeste e foram lá em loco, com um documento nosso aqui, do deputado estadual Capitão Wagner, para conferir se de fato isso correspondia com a realidade. O que a gente averigou? Que o estado de Ceará tem a 3ª melhor economia, o 3º melhor PIB, só perde para a Bahia e para Pernambuco, e enquanto isso tem o 2º pior salário do Nordeste, só ganha da Paraíba. E a gente queria saber qual a opinião do senhor enquanto profissional, enquanto servidor público, do impacto que isso tem, né, da questão da qualidade do serviço, diante da dificuldade não só salarial que existe, mas também das condições de trabalho. A gente está vendo agora os policiais reclamando porque os coletes têm que ser compartilhados. O senhor imagina, eu estou com colete, passo o dia com colete aqui suado, termino, jogo aqui no senhor para o senhor tirar seu serviço. A pistola que eu utilizei durante o serviço, eu não posso utilizar para me defender do crime que sabe quem eu sou, onde eu moro, tenho que passar a pistola para o senhor tirar seu serviço. Então, falta armamento, falta colete, o salário, que é a principal questão aqui que foi feita, infelizmente é o 2º pior do Nordeste. Então, o que o senhor vê em relação a essa questão da valorização dos profissionais de segurança aqui, especialmente policiais militares e bombeiros? É um assunto que eu tenho um certo conhecimento, vamos dizer, para não dizer muito, porque, primeiro, salarial. Nós no Exército não temos um salário excelente, mas temos um salário digno e temos alguns benefícios que completam esse salário. É a parte da saúde, a parte da moradia, que ajuda e muito o salário, que não é bom também. Para você ter uma tropa motivada, é essencial que esteja bem remunerada, que ele possa sair, mas tenha certeza que a retaguarda dele, a família, os filhos estão numa boa escola, tem um atendimento de saúde bom. Então isso é essencial para você ter uma tropa motivada e uma tropa operacional, uma tropa com resultados. Nós temos que ver como é que estão esses salários e já estou sabendo pelo Capitão Wagner que é um dos piores do Nordeste, apesar de ser a 3ª economia, pagamos mal. Eu tenho ideia de todo o salário no Brasil inteiro, porque trabalhei com a Polícia Militar no Rio de Janeiro, no Amazonas, em Mato Grosso. Então tenho uma ideia do que se pode fazer e da melhoria salarial. A parte de equipamento, eu comprava exatamente esse material para o Exército. Então é um absurdo que você tenha que comprar algum material nacional, como os coletes, e aqui seja 3 vezes mais caro do que comprando no exterior. E outra coisa, prazo de validade de 5 anos, enquanto no exterior você já compra por 1/3 do preço, com prazo de validade de 10 anos. Então um colete tem muito mais condições. O armamento, nós temos que comprar um armamento em condições, um armamento para a Polícia Militar digno. Então, só o armamento menos letal, como o armamento letal. Então é importante que a gente pense nisso e já para o planejamento de governo, vocês podem ficar muito tranquilos que minha assessoria vai ser o Capitão Wagner, que é uma pessoa que lida com vocês, está acostumado e todos os problemas ele vai me passar e nós vamos trabalhar em políticas públicas voltadas para a Polícia Militar. Obrigado, general. Nosso público é muito grande em relação aos servidores públicos, a gente não podia fugir a esses questionamentos. E agora o pessoal da saúde tem feito questionamentos, vou citar aqui o Eduardo Lins, mas são muitos os servidores da saúde que estão entrando em contato para fazerem questionamento. General, só para o senhor ter uma noção, recentemente uma cooperativa que presta serviços na área de enfermagem ganhou uma licitação aqui no estado de Ceará oferecendo taxa de administração 0. Ou seja, ela está dizendo que vai trabalhar de graça para o governo do estado. Isso é impossível. Ela ganhou essa licitação e o que ela fez? Para ela se sustentar, para ela pagar aluguel do prédio, para ela pagar energia, para pagar os funcionários que lá trabalham, ela está descontando dos funcionários, dos cooperados. Temos enfermeiros que estão chegando a ter um desconto de 50% da sua remuneração, porque a cooperativa está fazendo isso. Então, os problemas relacionados aos servidores da saúde são gigantescos. E a modalidade de gestão também, que foi realizada através dessa OS, né, dessa ISGH, que tanto faz a gestão no município de Fortaleza como no estado, tem causado sérios prejuízos por conta dos vultuosos valores que são destinados à ISGH e não temos resultado de um serviço de saúde de qualidade. Então, o questionamento aqui que o Eduardo Lins faz é o que será feito em prol do servidor da saúde, para garantir melhores condições de trabalho, para que o servidor, de fato, ele possa prestar o serviço. Eu fico triste, general, quando eu chego no hospital, que eu vejo o servidor querendo trabalhar
e não tendo os insumos necessários. Um outro internauta acabou de falar que trabalha no posto de saúde e falta insumo para os procedimentos dentários. Aí já é a Prefeitura de Fortaleza, não é gestão do governo do Estado. Mas para o senhor ver como essa falta do insumo, como essa falta de condição de trabalho acaba afetando a área da saúde. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do que o senhor fará direcionado ao servidor da saúde para dar a ele a melhor condição de trabalho. Já tenho discutido muito com alguns diretores de hospitais estaduais, os quais eu visitei. Eu já visitei o Hospital Geral César Caos, o Hospital de Messejana, né, o Albert Sabin e o Hospital Geral de Fortaleza, esses 4, e conversamos com os diretores, com a classe médica, os profissionais de saúde, e ficamos chocados com o que nós vimos lá dentro. Além das péssimas condições de trabalho, né, pessoas dedicadas, profissionais sacrificando, tentando, brigando para manter vivo aquele ser humano que chega ali, e quando nós vamos ver mal remunerados, com a retaguarda também desguarnecida, com suas familiares, seus filhos, todo esse pessoal que gira em torno dele, por causa dos salários, tendo que se sacrificar também. Então, esse ISGH citado pelo capitão Wagner aqui, eu já estou repensando, porque é uma grande cooperativa que não está se prestando aos fins a que se propôs. Pelo contrário, está fazendo desconto altíssimos e não tem retorno para o nosso funcionário de saúde. Então vamos rever todo esse processo, vamos trabalhar em alguma coisa para diminuir a carga. A atenção primária nos municípios tem que ser melhorada para evitar essa carga da atenção secundária e terciária nos hospitais estaduais, que estão superlotados, porque a atenção primária está deixando a desejar. Qualquer coisa que aconteça no município, a ambulância vem do município para cá, aumentando muito, superlotando os nossos hospitais. Então vamos ter que dar uma condição de melhor de trabalho e também ver essa parte do ISGH que tem que ser repensada com toda certeza. Aí, moçada, já estamos nos encaminhando aí para os 5 minutos finais da nossa live, mas como eu falei, esse servidor é nosso carro-chefe. Então os servidores públicos estão acompanhando a live, general, e agora estão questionando em relação aos servidores da educação se existe um projeto para dar a eles melhores condições. Eu, como já tenho recebido muitos servidores da educação que têm uma relação de reclamações que eles têm, desde a falta de segurança na unidade escolar, o professor que vai dar aula e é ameaçado por um aluno que tem envolvimento com facção, é o professor que vai dar aula quando sai da escola, o carro está arranhado, está com o pneu furado, sem falar dos diversos problemas relacionados também à estrutura da própria escola que o senhor citou agora há pouco, de fossa aberta, a telhado quebrado e vários outros problemas relacionados à questão estrutural, bem como a questão salarial. A gente tem exemplos, inclusive, algum projeto para melhorar a qualidade do serviço de educação que é prestado no Estado de Ceará. A gente tem que lembrar também e registrar que o governo do Estado comemora muito os índices das escolas públicas do Estado de Ceará, mas são escolas municipais, que logicamente tem uma influência muito maior da gestão municipal do que da gestão do Estado de Ceará nesses índices que são índices satisfatórios. A educação é prioridade. A educação, eu sou um fã do Cristóvão Buarque, porque em todas as campanhas dele, ele falava em educação, educação, educação. Eu acho que, pelo tempo que eu militei na educação, a gente pode ver que um povo educado é um povo limpo, é um povo saudável, e com certeza o principal ator nessa educação é o professor. E o professor primário, ele é fundamental, o professor daquele nível fundamental. Eu tenho 2 irmãs professoras, uma professora do município e outra professora do Colégio Militar, professora federal. Então a gente vê uma diferença brutal entre que ganha a professora do município e a professora federal, ou a professora estadual. Enquanto que deveria ser uma classe prestigiada em todos os países do mundo, na superpotência, o professor é a autoridade central. Até o imperador do Japão presta reverência ao professor, ao mestre. Todos nós só estamos aqui porque tivemos bons professores, senão não estaríamos aqui. Então o professor é fundamental, ele tem que ter segurança. Foi o caso das vigilâncias que esse governo está cortando a vigilância das escolas públicas, enquanto deveria estar aumentando para dar respaldo da segurança a esse professor, que muitas vezes é ameaçado até pelos alunos. Isso é um absurdo, isso é inadmissível. Nós não vamos aceitar isso e, se preciso for, reforçar a vigilância nas escolas estaduais. General, já que a gente está na área da educação, e não que isso seja o único projeto que o senhor vai ter, mas nós temos aqui no Estado de Ceará algumas escolas públicas de sucesso, que são, não só elas, existem outras também, tem que registrar isso, que são as escolas militares. As escolas da Polícia Militar, que temos uma em Fortaleza e outra em Juazeiro, e o Colégio do Corpo de Bombeiros Militar, que apresentam índices de aprovação no Enem, que são satisfatórios, sem falar da qualidade da organização e da disciplina
que encanta todos os pais. Estão perguntando aqui se o senhor tem interesse em ampliar esses colégios militares, que é uma reivindicação que todo município do interior sonha em ter, que a região metropolitana sonha em ter também, se há, por parte do senhor, intenção em ampliar esses colégios militares. Nós já tivemos estudando esse problema, Wagner, e é difícil a gente ampliar, não vou enganar ninguém, mas pelo menos que a administração seja entregue a alguns militares com experiência na área de educação, para que se leve o que é fundamental que a gente vê nas escolas militares, que é a disciplina, é a hierarquia, é o respeito, é o culto aos valores, à família, à igreja, seja ela qual for, mas que tenha que ter uma religião, voltar àquela disciplina que nós tínhamos de educação moral e cívica, organização social e política do Brasil, que são coisas que fundamentam, dão a base para aquele jovem possa depois dar valor àquelas coisas que são essenciais na vida. Só para registrar, general, que lá em Juazeiro do Norte foi feito exatamente isso que o senhor falou. Não foi construído um prédio, não foi construída uma estrutura. Pegaram uma escola que já existia, que funcionava com os piores índices da cidade, em relação à aprovação do Enem, em relação à qualidade do serviço que era prestado, não por culpa dos professores, mas por culpa da forma como era administrado. E hoje é a melhor escola pública de Juazeiro, é essa mesma escola, só que hoje com administração diferenciada. Então, a pergunta aqui é se há, justamente o senhor respondeu, se há como ampliar, aproveitando esses espaços físicos que o governo do estado já tem. O custo disso é quase zero, bastando ter profissionais que possam lá participar dessa administração, sendo ele policiais militares e bombeiros, só para deixar bem claro que esse é o questionamento, a ampliação dessa forma. Exatamente, então com certeza a ideia é essa mesmo, colocada pelo capitão Wagner. Pessoal, a gente já está chegando aqui ao final, como eu falei agora há pouco, a hora agora é de agradecimentos. A gente agradece primeiro ao general Teófilo pela disponibilidade, quase uma hora aqui conosco, está completando uma hora em alguns instantes. Veio para cá, não selecionou os questionamentos, ficou à vontade realmente para responder. Infelizmente não tem como responder a todos, foram muitos questionamentos, só para o senhor ter noção, general, cerca de 700 comentários, 700 exatamente, 2.400 curtidas, sem falar da quantidade de pessoas que participaram de fato da nossa live. Então, é um prazer enorme poder receber o senhor aqui para divulgar as suas ideias, as suas propostas para as pessoas que acompanham o nosso trabalho e dizer que esse é apenas essa é apenas a primeira entrevista de muitas que virão, com o general, com o Luiz Eduardo Girão, o outro senador da nossa chapa que vai ser designado, com o vice do general que vai ser também determinado, seja quem for, vai participar também, para que a gente possa conversar através das redes sociais e receber muitas sugestões, como as que vocês mandaram aqui para a gente. Então, muito obrigado, passar aqui para o general para ele fazer o fechamento e agradecer a audiência de todos. General, a live é toda sua aí. Wagner, muito obrigado por essa oportunidade. É a primeira vez que eu participo de uma live tão bem cheia, repleta de comentários e de sinalização aí no Facebook, né? Então, é uma coisa nova para mim, mas o que eu gosto exatamente é do debate, é das perguntas que são feitas pela vontade de quem está ouvindo e não perguntas planejadas, isso seria uma falsidade nossa. Então, como você muito bem colocou, é essa liberdade, é nesse debate que a gente cresce, é nesse momento que a gente ouve mais até do que expõe para poder colocar essas ideias dentro do nosso plano de governo. Tenho certeza que todos serão ouvidos, todos serão levados em consideração e nós vamos fazer um governo para o povo, se o povo assim o desejar. Tenho muita fé, muita confiança, estou muito entusiasmado, como eu digo, Wagner. Eu estou parecendo um tenente, não um general de 4 estrelas. Tenente saindo da academia. Saindo da academia de tanta vontade que eu tenho de ajudar o povo do estado do Ceará. General, eu ia deixar o senhor encerrar, mas de tanto pessoal pedir, eu vou ter que falar. A pessoa está pedindo para o senhor botar moral. Então, bota moral, general. Obrigado, moçada. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe. Tudo de bom.